Olá, eu sou Fábio Dalbert, bailarino e assistente de direção do Balé de Rio Preto. Sou pedagogo e estou aqui hoje para ministrar uma aula que fala sobre a importância da obra de Manuel Bandeira na atualidade e suas reverberações. Essa ação é uma ação que foi contemplada pela Lei Nelson Seixas de 2023, que está dentro do projeto Alumbramentos, ao qual o Balé de Rio Preto está circulando pela cidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que trouxe inspiração para a companhia desenvolver e fazer um trabalho de dança-teatro baseada na vida e obra do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele tem uma frase que diz: não quero mais saber de lirismo que não é libertação. Essa frase é uma frase bem característica da obra dele. Manuel Bandeira foi sempre uma pessoa à frente do seu tempo, né? Até da maneira como ele escrevia, falava das coisas, expunha a sua licença poética. Então essa frase é uma frase que resume bem o trabalho do Manuel Bandeira. A aula de hoje, então, como eu falei para vocês, ela abordará, além da vida do autor, a importância das suas obras para o movimento modernista, suas características literárias e principais obras, traçando um paralelo com a atualidade e revelando seu maior legado, que foi reduzir sempre tudo ao essencial. O Manuel, a biografia um pouquinho dele, ele chamava Manuel Carneiro de Souza Bandeira, filho. Ele nasceu em 19 de abril de 1886, filho de Manuel Carneiro de Souza Bandeira e Francelina Ribeiro de Souza Bandeira. Aos 10 anos ele mudou-se para o Rio de Janeiro e concluiu o bacharel em letras em 1902. Já em 1903 ele iniciou os estudos em arquitetura na Escola Politécnica de São Paulo, mas devido à tuberculose não concluiu o curso. Ele morou na Suíça entre 1913 e 1914, onde conheceu o poeta Paul Ehrlich. Ao retornar ao Brasil, iniciou sua carreira literária e publicou em 1917 A Cinza das Horas e em 1919 Carnaval, que marcou seu apreço pela liberdade rítmica. Em 1922, o poema Os Sapos, uma crítica ao movimento parnasiano, foi lido por Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Já em 1930, ao publicar Libertinagem, consolida-se como uma das maiores vozes do modernismo e conheceu diversos escritores paulistas que lançaram um movimento. Posteriormente, tornou-se professor de literatura universal no externato do Colégio Pedro II e assumiu a cadeira de literatura hispano-americana na Faculdade Nacional de Filosofia. Trabalhou como tradutor e foi autor de crônicas, publicando-as em diversos jornais. Recebeu prêmios da Sociedade Felipe de Oliveira e do Instituto Brasileiro de Educação e Cultura, respectivamente em 1937 e 1946. Bandeira também foi crítico literário e de artes plásticas e ocupou a cadeira 24 na Academia Brasileira de Letras, quando foi eleito membro em 1940. O escritor faleceu na capital fluminense em 13 de outubro de 1968, aos 82 anos. Então, essa biografia do Manuel traz um pouco da sua história acadêmica, né? E um pouco da sua história de vida dentro da literatura. Então, como a gente pode perceber, não era uma pessoa que não teve uma vida acadêmica ativa. Ele foi uma pessoa que ele teve, né, condições
de estudar, de se aprimorar. E eu acho que esse refinamento, esse estudo, proporcionou a ele que em determinado momento ele conseguisse um pouco quebrar esses paradigmas, né? Ele poderia ter optado em seguir aquela linha que vinha do parnasianismo, mas ao mesmo tempo ele percebeu, dentre toda a construção literária dele, que ele podia brincar e trazer um pouco da simplicidade para que a obra pudesse chegar até as pessoas. E aí um marco desse trabalho foi quando, né, ele escreveu Os Sapos para que fosse lido na Semana de Arte Moderna. E posteriormente, depois em Libertinagem, ele acabou consolidando todo o seu trabalho dentro do movimento modernista, que é o que a gente fala muito hoje na questão da desconstrução, né? Quando a gente desconstrói alguma coisa, para a gente desconstruir, a gente precisa ter uma base, algo construído. Senão não é possível que a gente desconstrua. E ele teve essa base acadêmica muito bem construída. Foi o que possibilitou depois em que ele brincasse um pouco com essas questões. E aí a característica das obras do Manuel. As principais características da obra de Manuel Bandeira envolvem uma fusão entre a confissão pessoal e a vida cotidiana. Isso é, na prática intimista em sua poesia, além dele dar um tom irônico, ele coloca um desejo insatisfeito, a evocação da infância, a tristeza da vida, a preparação para a morte e a temática social, que marcam sua produção literária. Então, as obras do Manuel Bandeira, elas têm essas características. Ele tem um desejo, ele fala do desejo, ele fala do feminino nas suas obras de uma maneira até meio que onírica, né? Que a gente não consegue saber de fato se aquilo realmente aconteceu ou se estava nos devaneios que ele tinha, né? Quando ele criava. Ele falava muito do feminino, lógico que na época, um feminino que é diferente do feminino de hoje, para quem pode ler nas obras, né? Ele tinha um contato muito grande com a infância, a evocação da infância, de falar sobre o que ele vivia, aonde ele vivia, né? A questão da tristeza, ele tinha uma questão da melancolia dentro dele, que veio por conta da tuberculose. Quando ele foi diagnosticado com tuberculose, na época, não tinha os avanços, né, da medicina que existem hoje. E ele vivia um dia de cada vez, como se ele pudesse morrer, né, no dia seguinte. E aí ele foi, ao longo do tempo, escrevendo sobre essa melancolia e essa tristeza. No entanto, como ele viveu intensamente cada dia, ele viveu até os 82 anos. Né? E também a questão da temática social, de levar alguma coisa que estava acontecendo no momento, né, no cotidiano social, para a sua obra, sem fazer um cunho político, mas sem deixar de lado as temáticas sociais que são importantes, né? Então, quando a gente traça essas características da obra dele, a gente percebe o quão ela é atual nos nossos dias, né? O desejo hoje, né, que o ser humano tem, os anseios, a evocação de lembrar lá um pouco da nostalgia da infância, a tristeza dos dias atuais, dessa vida corrida que a gente vive e tudo mais, e essa questão da temática social, que é tão presente, né, principalmente na política de hoje, que reverbera aí em outras situações. Então, quando a gente traça um paralelo com esse passado, quando o Manuel escreveu, e a atualidade, né, o que reverbera essas características, se a gente fosse falar, como a gente tem falado da obra do Manuel Bandeira nos dias de hoje.
ele teve como principais obras, né? Aqui tem um pouco das principais obras dele. Em questão de poesia, ele fez A Cinza das Horas, Carnaval, Poesias, Libertinagem, Estrela da Manhã, Poesias Escolhidas, Poesias Completas, Manhã do Malungo, Opus 10. Aí prosa, teve imensas prosas, antologias, principalmente essas 50 poemas escolhidos pelo autor. E é importante frisar essa de 50 poemas escolhidos pelo autor, porque essa obra que ele escreveu, ele também fez um CD, né, com a voz dele recitando e falando um pouco dessa obra. E é um material muito rico, né, para os dias de hoje. A gente ter não só o livro, né, físico, impresso, mas um CD onde ele fala um pouquinho e recita um pouquinho do que ele está sentindo em cada obra que ele está lendo, recitando. Então é um achado assim dentre tudo que o Manuel Bandeira escreveu, e é legal ver, esse livro a gente pode ver bastante como ele descaracteriza a maneira como se escreve um poema, né? A questão de não trabalhar aquele verso rimado, a desconstrução de colocar um parágrafo aqui, até na maneira gráfica, deixar um espaço e colocar outro aqui. Então ele brincava muito com isso, né? Característica bastante presente na obra dele. Se a gente imaginar nos dias de hoje, o que isso reverberou lá no passado? Uma desconstrução de todo um movimento, né, que vinha tradicional, com uma escrita, né, e um ritmo já pré-definido, e aí vem uma pessoa e desconstrói tudo isso, né? E aí entrando um pouquinho nessa questão que eu acho que é a principal questão e é o que a gente quer trazer quanto Balé de Rio Preto para quem está assistindo esse vídeo. Tudo isso nos chamou muito a atenção para que a gente pudesse compor a nossa obra de dança contemporânea e teatro, né? Então todas essas características da obra dele, a maneira como ele escrevia, a maneira como ele desconstruíra, nos chamou a atenção para que a gente pudesse começar a traçar toda a dramaturgia do espetáculo. Então, uma das características fundamentais da dramaturgia do espetáculo é que todas as entradas cênicas dos bailarinos e intérpretes, eles são feitos da esquerda para a direita, como a nossa escrita ocidental. E aí a gente deixa esses espaços, essas estrofes desconexas, a gente constrói ela no palco, como se o palco fosse um grande livro, uma página em branco, e a gente fosse construir, né, ressignificar a obra do Manuel Bandeira nos nossos corpos, nos dias atuais. Trazendo todas essas características, mas o que são essas características para o intérprete Fábio e para as outras intérpretes e intérpretes da obra? Então, para mostrar um pouco para vocês como foi construído isso, aqui a gente colocou no slide uma dinâmica. Aqui tem um trecho de uma obra dele, né? E é um trecho que mexe muito com a gente. Eu acho que resume um pouco da obra. Então, no processo criativo de toda a obra, nós, junto com o coreógrafo que é de São Paulo, Fernando Machado, e a diretora do balé, que é a Creuza Ruda, e o músico que compôs uma trilha sonora original para o espetáculo e que trouxe a voz do Manuel Bandeira para essa trilha, nós escolhemos alguns poemas que tivessem um significado especial para cada um de nós, e foi proposto que nós escrevêssemos o poema com o nosso corpo, né? Ou de letra manuscrita, ou de letra de forma.
Então, de alguma maneira, a gente escrevia o poema. Então, cada um escolheu uma frase ou escolheu uma estrofe. E aí a gente desconstruiu isso escrevendo com o corpo. Então, alguns bailarinos fizeram o A com o ombro. Então, o A de letra imprensa ou o A em letra manuscrita, ou com o corpo todo fazendo uma letra M ou uma letra M. E aí nós fomos dando vida, dando linguagem para essa obra que estava escrita, escrevendo ela com o nosso corpo de uma maneira que a gente pudesse ocupar todo o palco. Então, de fato, escrever a obra do Manuel nos dias atuais com o nosso corpo, trazendo todas aquelas características já faladas da obra dele para os dias atuais. Então a construção, a dramaturgia do espetáculo foi toda criada dessa maneira. Manuel Bandeira, ele considerou-se um poeta menor. Entretanto, o escritor modernista não só escreveu ativamente durante seus anos de vida, como também produziu com qualidade e se tornou um dos maiores autores da literatura brasileira. Foi por isso um poeta maior. Trata-se de uma lição de mestre, reduzir tudo ao essencial. Então, de uma maneira muito simples, ele construiu o que ele considerava menor de uma maneira incrivelmente grandiosa, né? Então é importante, quem não conhece a obra e quiser dar uma pesquisada, né? Esse foi apenas uma pincelada da grandiosidade da obra que esse homem tem, e de quem ele foi, e do que ele trouxe de contribuições não só para a arte, mas também para a literatura brasileira. E é uma pincelada apenas da grandiosidade que vocês vão encontrar por aí quando se fala de Manuel Bandeira. Eu gostaria de agradecer quem teve nesses poucos minutos com a gente, afirmar que essa ação só foi possível graças à Lei Nelson Seixas de 2023. É uma ação afirmativa que está contemplada dentro de todas as ações que o Balé de Rio Preto vem desenvolvendo com o projeto Alumbramentos, né? Além das apresentações, né, pela cidade, a gente fez alguns workshops e também essa aula online para que vocês pudessem conhecer a obra do Manuel por vários ângulos, de várias maneiras. Gostaria de agradecer, muito obrigado.